Nessa parte 3, nós vamos utilizar o mesmo módulo que o professor Alan usou, o MMC, e aplicar ao nosso ciclo da função axial. Então, o professor Alan utilizou essa solução da congruência usando uma equivalência com o mesmo sistema de congruências. No nosso caso, a nossa proposta é oferecer um sistema de equações diofantinas. Então, utilizando já aquela da primeira parte que a gente fez, a gente pode obter o valor do ciclo igual ao módulo utilizado pelo professor Alan. Da seguinte maneira: nós temos essas três equações, a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Se eu pegar a equação 2 e diminuir da diferença da equação 3 pela equação 1, eu vou obter esse valor, 58x menos 105y igual a 32. Consequentemente, eu vou querer encontrar o valor de x, tendo como 32, aplicando as regras que são dadas pela álgebra, né? E utilizando agora o nosso eixo dos restos, a gente vai ter 32 dividido por 58, vai dar zero, o resto 32. Coloca aqui. Essas antenas, como eu falei na aula anterior, é o resto dessa divisão. O resto de 105 dividido por 58 é 47. Ela fica na antena aditiva, porque o coeficiente é positivo. E para encontrar a antena subtrativa, basta fazer a diferença entre o ciclo e o valor da antena, que no caso vai dar 11. Bom, então agora, fazendo a recorrência, utilizando esse resto para dar o valor isolado do módulo de y. O módulo de y vai ser igual a esse resto, 32, mais o ciclo da anterior, 58, vezes o novo módulo, que a gente vai propor como sendo o y1. E, mais uma vez, a gente vai utilizar o eixo dos restos. Então, 32 dividido por 11, o resto é 10. 58 dividido por 11, o resto é 3. Da mesma maneira, a gente obteve a antena subtrativa pela diferença, 11 menos 3, 8. Pronto. Dessa forma, a gente já tem uma facilidade de zerar o nosso resto. Como? A gente viu que se a gente subtrair 8 de 10, a gente encontra 2. Somando 3, 5. Somando mais 3, 8. Menos 8, 0. A quantidade de vezes que a gente fez essa operação foram 4 vezes. Então, o nosso y1 vale 4. A gente multiplicando 58 por 4, somando com 32 e dividindo por 11, a gente vai obter 24. Pegando 24, multiplicando por 105, somando com 32, dividindo por 58, a gente vai obter o mesmo valor que o Alan obteve, porque dessa vez a gente utilizou o mesmo ciclo que é a referência do módulo 105 do professor. Agora, uma questão importante é a gente ter qual seria a utilização desse método da função axial dentro das próprias questões que envolvem as equações diofantinas. Então, eu estou propondo agora, no próximo passo, no passo 4, resolver essa seguinte equação diofantina que foi proposta pelo professor Isaías. E ele resolve essa questão e coloca no YouTube equações diofantinas lineares, método simples de resolver. Matemática do Zazá. Foi de lá que eu colhi as informações. O sistema que ele usa como método simples,
no nosso modelo aqui, para representar, eu fiz um pequeno rascunho aqui de como a gente chegaria na mesma solução do professor com essas operações aqui. Ele já tem a equação e com essas operações a gente chega na solução que esse professor Isaías sugere como sendo o método dele simples. No próximo passo a gente vai ver isso.